esse mesmo ambiente, esse mesmo lugar, não sei se você já parou para pensar nisso, mas seria muito triste se nós tivéssemos que buscar a Deus sozinhos. Seria muito mais difícil se você chegasse aqui e tivesse só eu e você aqui, sim ou não, amados? Seria muito mais difícil se você não pudesse entoar louvores dentro de uma comunidade de fé. É por isso que em alguns lugares do mundo existem pessoas que estão morrendo, porque elas entenderam o privilégio de congregar, elas entenderam o privilégio de se unir a outras pessoas e vivenciar a grandeza da manifestação da glória de Deus na vida de cada um de nós, amém? Queria pedir você um favor, queria que você olhasse agora dentro do olho desse irmão aí, se você tem alguém por perto de você, e se falasse assim: olha, que bom que eu posso contar com você. Isso, que bom, viu, irmão, que eu posso contar com você, você pode contar comigo também, que bom que eu posso contar com você. Sabe, amados, são coisas que a gente não pode deixar que venham ser menosprezadas na nossa vida, tamanha importância de caminharmos unidos. Talvez você pense assim: o dia que eu não for, eu não faço falta lá não. Quem te falou isso, querido? Da onde que você tirou essa barbaridade, essa mentira, amado? Que você é só mais um aqui dentro, que se você não vier aqui, ninguém vai perceber sua falta. Da onde você está tirando essa loucura, meu irmão? Se não fosse assim, Deus não tinha te criado, você concorda comigo? Se fosse para você não fazer falta aqui, se fosse para você não ter importância nenhuma na vida de ninguém, na existência aqui na terra, Deus tinha criado uma planta no seu lugar. Mas Ele criou você. E Ele te criou porque você e eu temos imagem e semelhança dEle. Se Deus é bom, Ele espera que você seja bom. Se Deus é justo, Ele espera que você seja justo. Se Ele é amável, Ele espera que você seja amável. E assim uns com os outros, amém? Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia aí comigo no livro de Salmos, capítulo 37. Se você não tem a Bíblia aí, você pode acompanhar ali no Data Show. Eu vou ler ali com você, Salmos 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amados, toda a Bíblia, pastor Washington costuma falar uma frase aqui, acho que ela é de Billy Graham, que ele fala que a Bíblia é tão atual quanto, falava, né, que a Bíblia é tão atual quanto o jornal que ainda vai sair na manhã do próximo dia, né? E sabe, amados, esse salmo é um salmo tão atual, assim como toda a palavra. Você vai observar que na medida que nós formos lendo, você vai perceber que você vai receber isso no seu coração, como se você estivesse escutando assim, ó. Isso hoje, alguém escreveu essa carta, alguém escreveu isso para você e para mim hoje. De tão atual que é essa mensagem. De tão viva que ela está no nosso dia a dia, no nosso caminhar e na nossa vida, amém? Vamos acompanhar, amados, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo, os ímpios já não existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Até aí, amados. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra. Nós acabamos de ler, de declarar, de citar a palavra viva, poderosa e eficaz. Senhor, eu creio que essa palavra viva e poderosa
já está agora tomando forma nos nossos corações. Eu creio que essa palavra já está agora ativando, liberando o poder criador do Senhor de novas realidades na nossa vida. Senhor, eis-nos aqui. Ó Espírito Santo, eu sou tão incapaz, mas eu creio na graça do Senhor que se aperfeiçoa. Eu sei que eu sozinha não consigo, e assim também sei que os meus irmãos necessitam da tua orientação, ó Espírito Santo. Então traga para nós uma clareza tão profunda da palavra, ao ponto de que nós não venhamos mais ser os mesmos, que haja mudança, que haja transformação no nosso caminhar, na nossa vida. Senhor, é o que eu te peço, que nada nem ninguém venha roubar essa semente que está sendo lançada nos nossos corações essa noite. Eu recebo essa palavra, eu declaro, Senhor, esta palavra é para mim, e eu quero, Senhor, abraçá-la, para que os meus caminhos sejam iluminados por ela, em nome de Jesus, amém. Amados, esse salmo é o salmo onde, mais uma vez, salmista Davi, ele está aqui declarando essas palavras. E eu não sei na sua tradução, mas na minha o título está assim, olha: temporária a felicidade dos perversos. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o seguinte título: entregue, confie e descanse. Diga comigo: entregue, confie e descanse no Senhor. Amém? Mais uma vez: entregue, descanse e confie no Senhor. Amém? Mas se eu também fosse dar um outro título, um outro tema, eu daria o seguinte: tenha cuidado com as suas emoções. Tenha mais cuidado com os seus sentimentos. Tenha mais cuidado com as coisas que você tem guardado no seu coração. Por que eu estou dizendo isso, amados? Aqui no Salmos 37, depois eu quero convidar você a ler todo o capítulo de Salmos. Nós vamos citar aqui alguns. O salmista Davi, ele traz para nós aqui algumas advertências preciosas do que nós não devemos guardar, de quais tipos de sentimentos nós não poderemos jamais abrigar nos nossos corações. Quantos de nós aqui nessa noite, amados, estamos precisando viver esses 3 passos: entregar, confiar e descansar? Você acredita que você precisa disso, querido? Você precisa entregar, confiar e descansar mais no Senhor. Então, se você precisa viver isso, eu quero te mostrar aqui nessa palavra orientações do que nós não devemos fazer se queremos vivenciar esses 3 passos, e também do que nós devemos fazer se queremos vivenciá-los. Amados, nós vivemos hoje numa sociedade onde a cada dia que passa, nós temos observado que há uma grande dificuldade de descansar. Há uma grande dificuldade de confiar e de entregar, porque a cada instante nós estamos mais ansiosos. E por que nós estamos mais ansiosos? O salmista Davi, ele começa esse salmo dando aqui a primeira advertência. Ele falou assim: olha, não se indigne por causa dos malfeitores. Você sabe o que é indignação? É aquele sentimento de revolta que você sente quando você vê que as cadeiras dos políticos estão preenchidas por aqueles que roubam a dignidade daqueles menos favorecidos. Sabe que sentimento é esse de indignação? É quando você pergunta assim: poxa vida, por que alguém honesto morre e os bandidos continuam vivos? Sabe que indignação é essa que o salmista está falando aqui? Essa indignação que parece que aqueles que fazem o mal estão melhor que você, do que eu. Essa indignação que o salmista está falando aqui é quando a gente deixa esse sentimento de indignação entrar no nosso coração, e ele vai falar de um segundo sentimento que nós jamais devemos deixar entrar no nosso coração, que se chama inveja. Ele falou assim: olha, não se indigne, ou seja, não alimente raiva, não alimente ódio no seu coração por causa daqueles que fazem o mal. Amado, você quer ver hoje um lugar onde tem semeado esse tipo de sentimento no nosso coração? Redes sociais. Quantos estão indignados quando abrem suas redes sociais e parece que aquele fulaninho que está lá
Parece que ele está viajando todo dia, conheceu o mundo todo, você nem saiu de Betim ainda. Ah, mas meu marido nunca fez uma declaração de amor para mim. Olha aqui, o marido dela deu flores para ela. O marido dela faz uma declaração para ela todo dia. E a única coisa que eu tenho é terapia. Mas não é terapia de psicólogo, não é terapia para lavar, queridos. Cheia de louça para lavar. Por essa você não esperava, né? Também sou cultura. Amados, e essa indignação, ela é gerada da ingratidão. Pessoas que já não e são mais gratas pelas suas casas, porque elas estão se comparando, porque elas estão olhando a vida dos outros. Ah, mas olha aqui, a minha casa eu nunca consegui reformar. Ah lá, ela já está na 5ª reforma na casa dela. Ah, mas eu estou aqui com esse carrinho meia boca, um carrinho usado, e ele está lá no carro zero. Olha, comprou um carro novo, e eu estou aqui lutando para pagar as prestações do meu carro. Indignação, inveja. E nós estamos vendo no meio de uma geração de pessoas ingratas, que não conseguem mais agradecer aquilo que têm, porque estão de olho naquilo que as outras pessoas estão possuindo. Estão indignadas, às vezes, porque você está vindo para a igreja agora. Às vezes você está caminhando aqui fiel ao Senhor, você está fazendo as coisas certas. Quando você tem a oportunidade de sonegar um imposto, você não sonega. Quando você tem a oportunidade de mentir para entrar naquele trabalho, mentir naquela entrevista de emprego. Lembra aquele currículo que todo mundo já fez um dia, colocava, né? Curso de computação. Mentira. Saberia ligar o computador. Colocava lá curso de inglês, curso de não sei o quê. Hora do vamos ver mesmo. Ah, não, é porque eu fiquei só 2 meses lá. Fiquei mais 3 meses em outro lugar. Então, aí é diferente. Todas as vezes que você tem a oportunidade de viver uma vida digna, querido, eu quero te dizer, Deus se importa com o modo como você vive aqui na terra. Mas muitos de nós estamos indignados com aqueles que fazem mal. Estamos até com inveja daqueles que fazem mal. Você sabe por quê? Porque nós estamos deixando que esse tipo de sentimento entre no nosso coração. Por isso você não consegue entregar, quer dirá confiar e piorou descansar. Porque quem não entrega não confia, e quem não confia não descansa. Então a gente vive naquela crescente de achar que vida com Deus são coisas momentâneas. Não. Sabe por que a gente fica com inveja? Porque muitos de nós tiramos o olhar de Cristo e estamos colocando os olhos nas coisas. A palavra de Deus não diz que Ele vai te favorecer, querido, te dando um carro do ano, te dando uma casa toda mobiliada, não. Mas uma coisa eu sei que Ele te garante: a coroa da vida eterna, as coisas eternas. E isso não significa que você vai viver uma vida ordinária aqui. Isso não significa que você vai viver aqui como um pedinte, não. O que eu estou te dizendo é que nós não podemos abrigar esse tipo de sentimento no nosso coração, porque estamos tirando os nossos olhos de Cristo. Sabe, querido, a inveja é algo tão sério, que a Bíblia diz que o primeiro assassinato aconteceu, um irmão matando o outro, Caim mata Abel, porque ele sentiu o quê? Inveja. Todas as vezes que você inveja um malfeitor, você se torna um. Irmãos, tem pessoas com inveja de pessoas que não têm fidelidade a Deus. A pessoa fala assim: ah, mas eu estou aqui, eu sou fiel ao Senhor. Ah lá, fulano vive uma vida no adultério, todo dia ele está com uma mulher, todo dia ela está com um homem. Ah, mas fulano faz as coisas tudo errado e parece que ele está melhor do que eu. Ei, querido, não se engane. Não se engane, porque isso não é verdade. Não se engane, porque isso não é bíblico. Parece que as pessoas pegaram um pedaço do evangelho, cortaram e colaram, e aí falaram para você que é isso, mas não é. Mentiram para você, querido. Sabe, quando nós olhamos aqui, ele fala assim: olha, não tenhas inveja daquele que pratica iniquidade, pois eles em breve definharão, serão como o capim que vai se consumir, querido. Sabe, não abrigue esse tipo de sentimento no seu coração. Não deixe que a indignação, a inveja, sabe, querido? Às vezes a gente fica olhando a vida das pessoas por aí e a gente fica: ah, fulano podia morrer. Cuidado com esse tipo de sentimento, querido. Bandido bom é bandido morto. Cuidado, querido. Ah, ele podia morrer. Oh, irmãos, eu me lembro, sabe, na última eleição que teve aí, amados, quantas pessoas deixaram a indignação tomar o coração delas. Ah, eu tenho certeza, esse homem vai morrer daqui a pouco.
ele vai morrer, porque não era para ele estar aí. Ei, meu irmão, se não fosse para ele estar, ele não estava lá não, tá? O problema é que a gente quer justificar o nosso conforto naquilo que a gente acha que é melhor. Para a gente ficar, deixa eu te falar, você vai viver dias bons aqui, mas viver dias sem choro, viver dias sem problema é só na eternidade. Você pode viver um pedaço do céu aqui, mas viver completamente é só com o Senhor quando Ele voltar. Sabe, queridos, quantos de nós estamos deixando que a inveja, a indignação tome conta do nosso coração? E nós estamos pensando errado ao pensar que quem faz o mal está fazendo certo. Sabe que talvez você olhe e fale assim, mas fui mandado embora do meu emprego porque eu falei a verdade. O mentiroso ficou lá. Querido, não se engane. Pastora, mas como que eu vou conviver com isso? Meu marido me traiu, foi embora de casa e está lá vivendo com outra, como se nada tivesse acontecendo. Não se engane. Porque assim como hoje existe, o Senhor diz que amanhã já pode não existir mais. Sabe, querido, hoje nós precisamos refletir nesse princípio da palavra de Deus. Quando aqui salmista Davi diz no versículo 3, coloca aí para mim por favor. Ele falou assim, olha, confia no Senhor e faz o bem. O que ele estava falando aqui, querido? Você está fazendo o bem e você está sendo prejudicado? Continua fazendo o bem. Por quê? Porque você confia no Senhor. Mas se eu fizer isso daqui, o outro vai ser favorecido na minha frente. Mas se eu não mentir, mas se eu não enganar, todo mundo vai passar para frente, eu vou ficar para trás. Você está fazendo bem? Continua fazendo bem. Não porque você se sustenta naquilo que você faz, mas porque você se sustenta naquele que diz que você pode confiar nele. Quantos de nós somos chamados a fazer escolhas? E talvez você fale assim, não, mas se eu escolher isso aqui, se eu ficar aqui, querido, se Deus falar não para você, confia nele. Se Deus falar não para você, sai do que Ele disse não. Confia que Ele está te dando um livramento. Confia que Ele está preservando você. Confia nele. Foi isso que o salmista Davi disse. Ele continuou dizendo, olha, você precisa confiar no Senhor. Sabe, querido, seja fiel, permaneça confiando. Você está caminhando, você está fazendo escolhas certas. As pessoas estão rindo de você, não tem problema, confia no Senhor. As pessoas estão dizendo que você está perdendo seu tempo, não tem problema, continua confiando no Senhor. Continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é justo. Na palavra fala que ainda em Salmos 37, agora no versículo 28 vai falar a mesma coisa praticamente que o versículo 3. No 28 ele fala assim, olha, pois o Senhor ama a justiça e não desampara aqueles que praticam. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Querido, vale a pena você continuar fazendo bem, porque Deus ama quem pratica a justiça. É por isso que eu falei para você que nós não podemos deixar de fazer o bem, porque o fazer o que é certo não depende se todo mundo está fazendo ou não, querido. Eu não posso fazer certo porque está todo mundo fazendo certo, e não vou fazer errado porque está todo mundo fazendo errado. Eu vou fazer o que é certo porque é certo. E eu volto a te dizer, Deus se importa com a sua ética, Deus se importa com a sua conduta, Deus se importa com a maneira como você vive aqui na terra. Deus está vendo as suas escolhas, Deus está olhando as suas decisões. Sabe, queridos, como que eu posso fazer para viver uma vida de confiança, de entrega e de descanso com Deus, ainda nesse tempo tão atribulado? Nessa geração, o pastor Washington pregou aqui domingo sobre Mateus 11, 28. Quando Jesus fala assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, amados, o que o Senhor está falando para mim e para você? Que para nós vivermos isso, Ele está dizendo, olha, dá certo você confiar em mim, porque eu sou o Senhor que posso aliviar seus fardos. Eu sou o Senhor que posso tirar essa angústia. Deus pode fazer tudo aquilo que você não pode fazer. Sabe, queridos, qual é o antídoto para a gente não ficar irritado, como o salmista disse? Para a gente não ficar invejando, para a gente não ficar desejando o mal, desejando estar no lugar de outras pessoas. Sabe qual que é o antídoto? Confiar em Deus.
Sabe qual que é o antídoto para você não viver abrigando essas coisas do seu coração? Confiar profundamente e se render aos cuidados de Deus. Se Ele está falando com você, querido, continue fazendo bem. Não minta, não inveje. Não seja alguém do coração ingrato. Não seja alguém que vive se comparando, querido. Olha, se tudo que você vê nas redes sociais fosse verdade, a gente não teria nem ninguém fazendo mal nunca aqui na terra. A fome já ia ter acabado, não existiria mais pobreza, concorda comigo? Nós íamos subir de nível, nós íamos ser mais do que um país de primeiro mundo. É ou não é? As aparências nos enganam. Engana primeiro quem vive e depois quem apoia e acha que está sendo verdade. Não é tudo que é mentira, mas eu costumo dizer, amados, a internet é igual rio. Como assim, pastora? Tem mais água do que peixe. Para você poder achar o peixe, você tem que jogar no lugar certo. Você tem que pegar a isca certa. Você tem que estar no lugar certo, não é assim? E tem que esperar. A internet também é. Infelizmente, amado, tem muita coisa ruim. Para você pegar os peixes bons, você tem que dar uma peneirada. Você tem que dar uma analisada. Você tem que ver se aquele ali está compatível com esse princípio de confiar, de entregar e descansar em Deus. Você está acompanhando rede social e está te deixando invejoso? Corta isso da sua vida. Assentar-se na frente do jornal está roubando o seu descanso no Senhor? Desliga a televisão. Você tem um aplicativo no seu telefone que está deixando você desesperado, pensando que você vai pagar todas as suas contas, pensando que você vai resolver todos os seus problemas. Se você ganhar uma rifa dessas aí, pronto, falei. Desculpa. Não pode pedir desculpa não, falei a verdade. Querido, o que está roubando o seu descanso? O que está roubando a sua entrega? O que está roubando a sua confiança em Deus? Você precisa tomar essa decisão. Sabe, o salmista Davi falou também no versículo 4, que nós devemos buscar ao Senhor com alegria. Ei, irmão, não busca Deus de qualquer jeito não. Busca Deus com alegria. Busca Deus com satisfação no seu coração. Ele falou assim, olha, você deve buscar ao Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. O que é buscar ao Senhor com alegria? É servir de verdade, querido. Você está aqui, esteja inteiro. Você está aqui, então sirva com boa vontade. Busque ao Senhor com alegria. Ao invés de se comparar com aquele que está fazendo mal, comece a olhar para Jesus. Ao invés de se comparar com aquele que você não tem, olhe para Jesus. Ao invés de se comparar com aqueles que estão fazendo mal, com aqueles que estão se pervertendo, talvez que você fala assim, olha, de que adianta? Eu vivi isso muito tempo na minha vida, que enquanto eu esperava no Senhor por um esposo, eu pensava assim, de que adianta eu estar esperando em Deus? Aí está todo mundo aí, ó. Durante um tempo eu pensei isso, até o dia que Deus falou comigo, o seu coração ainda não entendeu que no momento que você descansa, eu trabalho. Mas enquanto você está desesperado, enquanto você está afobada, querido, enquanto você está desesperado, meu irmão, Deus só vai te observar. Mas no momento que você descansar, você vai observar Ele trabalhar na sua vida. Por isso que a palavra do Senhor diz, eu nunca vi um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Querido, entregue o seu caminho ao Senhor. Sabe, amados, não é fácil a gente entregar as nossas decisões, entregar a nossa vida, mas é uma decisão que a gente tem que tomar, entregar as nossas vidas. Não é fácil você entregar a sua escolha, não é fácil você entregar os problemas, ver algo entornar e falar, não, eu creio que Deus vai enviar uma provisão. Ver o problema acontecer e falar, não, eu creio, não é fácil, mas é uma decisão que Ele te convida a tomar. Sabe, querido, então olha, confia, entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega as suas decisões, os seus problemas. Deus é digno da nossa confiança. Ele pode fazer
tudo o que nós não podemos fazer. Escolha hoje entregar toda a sua indignação, toda a sua revolta nas mãos daquele que pode tudo, querido. Escolha hoje entregar toda dúvida. Escolha hoje entregar tudo aquilo que está te inquietando. Escolha hoje entregar o que está te preocupando. Quantos de vocês aqui, querido, que tem dificuldade, responde com verdade, de deitar e dormir? E dormir de verdade. Quantos aqui tem dificuldade de deitar e dormir? Levanta a mão. Dormir mesmo. Deitei e apaguei. A quantidade de pessoas, irmãos. Você sabe por que a gente tem essa dificuldade? Porque a sua mente não descansa. Se a sua mente não descansa, você continuar, amanhã eu vou fazer isso, quarta-feira, quinta-feira eu vou fazer isso, mês que vem, ano que vem eu vou fazer isso, sua mente não para. E o que faz a gente viver assim? É porque você ainda não conseguiu entregar. Por isso, se você não entrega, você não descansa. E você não entrega porque você ainda não confia. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conseguir se entregar para Ele. Então, querido, por último eu te digo, você e eu precisamos entregar ao Senhor. Nós precisamos confiar, e quando você confia, você entrega. E quando você entrega, você descansa. Querido, é impossível, se você entregou, não descansar. Porque a entrega gera descanso. É impossível você colocar algo de fato nos pés do Senhor e você não descansar. O nosso problema é que a gente coloca e tira. Você e eu, se queremos descansar de fato no Senhor, não podemos confiar algo para Ele e ficar constantemente tirando, dando aquele famoso jeitinho. Não, querido. Essa noite decida entregar de fato o fardo, a indignação, a inveja, seja o que for que você está brigando no seu coração, aos pés do Senhor. Confia, entrega, porque Ele quer fazer você descansar. Nós não podemos entregar nossa vida nas mãos de Deus e pegar de volta. Você e eu precisamos entregar. Nós precisamos entender que assim Ele vai nos fazer descansar. Amém, querido? Se coloque de pé no seu lugar, o ministério de louvor pode vir aqui. Amados, eu quero orar com vocês nessa noite. Eu sei, querido, que eu preciso conhecer mais do Senhor. Porque deixa eu te contar uma coisa. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Você tem coragem de entregar seu filho para alguém que você não conhece? Por quê? É precioso para você, né? Se for para você entregar, você tem que conhecer, não tem? Por que muitos de nós não estamos entregando? Porque o nosso nível de conhecimento está sendo raso. É por isso que quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se arriscar dentro daquilo que Ele te chamar para fazer. É por isso que quanto mais você e eu conhecermos a Deus, Ele te fala assim: olha, eu vou usar a sua vida. Olha, você está vendo o jeito que está aqui? Eu vou mudar a sua história. Se você não conhece o suficiente, você fala: mudar a minha história? Oh Deus, mas o Senhor está vendo o jeito que está? Oh Deus, o Senhor está vendo minha situação? O Senhor está vendo que está tudo quebrado? O Senhor está vendo que está tudo fora do lugar? Oh Deus, o Senhor está vendo como é que o Brasil está? E Deus está te falando: eu vou te prosperar. E Deus está falando: eu vou salvar a sua família. Eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer tudo novo de novo, quantas vezes for preciso. Só que o quanto nós confiamos, o quanto nós conhecemos a Deus, vai nos levar a dizer: Senhor, então eu me rendo. Faça o que o Senhor quiser. Eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, mas eu me rendo porque eu sei que Tu podes. É por isso que a palavra diz que tudo é possível ao que pode. É isso? Tudo é possível ao que crer. Se crer, Jesus falou, verás a glória de Deus. O que você está colocando no seu coração, querido? Você ainda está esperando? Você sabe qual que é o significado da palavra amargura? Amargura é como você beber um veneno. Você está bebendo e está de olho no outro para ver que dia que ele vai morrer.
Isso é amargura. Infelizmente tem pessoas que foram lesadas na vida, querido, e eu entendo. É super compreensível entender que você tem, às vezes, desejo que essa pessoa tropece na rua. Às vezes você pensa, nossa, se morresse. Ô querido, eu estou te falando uma coisa aqui porque eu sou ser humano. E eu sei que existe esse tipo de sentimento dentro de nós. A gente quer resolver tudo do nosso jeito. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você precisa confiar. Você precisa entregar. E você precisa descansar no cuidado do Senhor. Aleluia. O que você precisa entregar hoje, querido? Talvez você precise entregar alguém. Sabe o que significa perdão? Significa deixar ir. Às vezes você não perdoa alguém que você fala, não, mas como que eu vou perdoar? Porque essa pessoa fez isso comigo e você não quer nem ver ela pintada de ouro. Sabe que quando você não perdoa, você está comendo junto com a pessoa, você está dormindo junto com ela, você está indo trabalhar porque você está carregando essa pessoa com você. Então quando você perdoa, você está dizendo, eu te deixo ir porque eu também estou indo. E quantos de nós estamos carregando esse tipo de sentimento dentro do nosso coração? Eu quero convidar você, querido, a orar. Sai do seu lugar, vamos orar aqui um tempinho aqui na frente. Se você quiser, fica à vontade. Se não, fica à vontade também para ficar no seu lugar. Você não é obrigado a vir aqui. Tá? A gente chama porque todas as vezes que a gente recebe uma palavra, sabe, querido? Não é sempre, mas eu sinto a necessidade de responder de alguma forma. E às vezes é com a simplicidade de dar um passo, ou sei lá o que eu vou fazer. Mas eu quero dar esse tempo para você e Deus aí agora, querido. Que sobre essa palavra, você venha se autoanalisar e falar, Senhor, eu não tenho confiado, por isso eu não estou conseguindo entregar e muito menos descansar. Talvez você já traçou vários planos, sabe, querido, para se livrar de uma situação. E Deus está te falando assim, olha, você precisa confiar em mim. Não deixa a indignação sujar você não, querido. Talvez você fale assim, pastora, mas eu não tenho inveja não, querido. Não é você que tem que falar isso. Você tem que deixar o Espírito Santo te mostrar. É preciso a gente deixar o Espírito Santo iluminar todo o nosso ser. Iluminar com a palavra, iluminar com o entendimento. Porque a gente até entende quando alguém está prosperando, porque é um trabalhador e você vê a pessoa se esforçar. Agora, querido, quando quem te fez mal está prosperando. Quando quem faz o mal parece que está melhor que você. Muitas pessoas às vezes vêm, começam a caminhar com Jesus e falam, depois que eu vim para a igreja minha vida piorou. Não, querido, é porque você estava cego e agora você consegue ver. Não é que piorou, agora você tem entendimento. Parece que a vida de todo mundo está melhor que a sua. Mas eu quero te dizer, não se engane, querido. Você está fazendo bem? Permanece fazendo o que é certo. Permanece porque eu vou dizer para você o que a palavra diz. Ele fala assim, olha, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda, o Senhor os livra. O Senhor livra os do ímpio, salva, porque nele Ele está buscando o seu refúgio. Você pode descansar no Senhor, querido, porque a justiça vem dele. Abre o seu coração, fala com o Senhor, querido. Quais são os sentimentos que você tem alimentado aí, querido? O que é que não está te deixando confiar? O que é que está roubando você de confiar no Senhor? A palavra do Senhor ainda diz, fala assim, olha, observe o homem íntegro e atenta ao que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Quanto àqueles que fazem o mal, eles serão destruídos e a sua descendência será exterminada. O Senhor diz assim também ainda, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho ele se alegra. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Permaneça fazendo o que é certo, querido. Ainda que você tropece, levanta e continua. Permaneça sendo fiel ao Senhor, porque Ele ao seu tempo
povo te ouvirá e fará o que for preciso. Mas não tire os seus olhos do Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor. Espera no Senhor. Segue o seu caminho e Ele te exaltará, diz a palavra. Deixa ir aqueles que te ofenderam. Deixa ir aqueles que te humilharam. Deixa ir aqueles que foram perversos. Para de regular a sua vida com aqueles que são maus, querido. Para de achar que está dando certo ser corrupto. Para de achar que está dando certo ser infiel. Está dando certo ser mentiroso. Está dando certo ser adúltero. Está dando certo roubar. Não, querido, não. Não se engane, porque tudo isso vai passar. E de uma certeza você pode se firmar. Você vai encontrar uma coroa de glória no fim desse caminho. E essa coroa não se corrompe. A traça e a ferrugem não corrói. Mas está reservado para aqueles que permanecerem e que forem fiéis até o fim. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Sobre a Tua palavra nós nos debruçamos nessa noite. Senhor, mostra a cada um de nós aqui aonde não temos conseguido descansar, aonde a ansiedade tem sufocado o nosso peito, aonde, meu Deus, o desespero, a dúvida, o medo de não conseguir. Senhor, mostra, desnuda os nossos olhos, traga entendimento para nós. Aonde a inveja tem nos possuído, quem sabe de uma maneira tão sutil, aonde o engano tem tentado, Senhor, ludibriar a muitos de nós. Mostra-nos agora, Senhor. Às vezes pode parecer coisas tão inofensivas. Sabe que talvez você não tenha algumas coisas hoje, não é porque Deus não te ama, é porque ainda não é o melhor do Senhor para você. Abre o seu coração para o Senhor, seja verdadeiro com Ele, querido. Você está revoltado com o quê, querido? Você está se achando injustiçado? Fala para Ele: Senhor, tira isso do meu coração. Eu não quero me indignar como se fosse eu quem fosse fazer justiça com tudo, o tempo todo, como se a gente pudesse. Senhor, alivia fardos aqui nessa noite. Tira essa carga que nós assumimos e que não é nossa, Senhor.